Fala, meus amigos do Diário Celeste. Hoje a gente vai trazer um vídeo um pouco diferente aqui. A gente costuma sempre noticiar o que acontece no dia a dia do Cruzeiro, então a gente vai fazer um resumo aí de tudo que vem acontecendo e deixando o ambiente do Cruzeiro bastante conturbado, além do que já estava por conta dos resultados dentro de campo. Então a gente vai trazer isso tudo agora para vocês. Só que antes eu queria deixar um recado para vocês. Esse vídeo tem um patrocínio da OneFootball, que é o maior aplicativo de futebol do mundo. Para você baixar, é o primeiro link na descrição do vídeo. Você baixa, instala, tem para iOS, também tem para Android, e você fica sempre muito bem informado com tudo que acontece no Cruzeiro. Você pode ativar as notificações do Cruzeiro, da seleção brasileira, de qualquer outro time, qualquer outra seleção que você quiser, além de poder também acompanhar ligas exclusivas lá, recebendo as principais notícias em tempo real. E agora sim a gente começa o nosso vídeo destacando aí o que vem acontecendo no extracampo do Cruzeiro. Várias notícias foram divulgadas pelo Fantástico no último domingo em uma matéria investigativa, e a diretoria do Cruzeiro convocou ontem, na segunda-feira, uma coletiva para tentar explicar um pouco do que vem acontecendo. Fato é que tudo que foi divulgado pelo Fantástico são coisas inaceitáveis, né? Coisas que envolvem polícia. Então a gente vai tentar falar um pouco sobre essas notícias e as explicações dadas pelo Cruzeiro. A gente nesse vídeo não vai deixar aqui a nossa opinião, a gente vai gravar um outro vídeo nos próximos dias, talvez amanhã ou então depois da manhã. E a gente começa destacando o Messinho, o Estevão Willian, ainda uma criança que vem se destacando aí na base do Cruzeiro, e até por conta disso esse apelido, o Messinho. O Cruzeiro informou na coletiva de ontem, disse na coletiva de ontem, que não houve ilegalidade na venda dos 20% do Messinho. E a gente vai trazer aqui o trecho da fala que foi dado na coletiva, que é o seguinte: o Cruzeiro pode dar como garantia qualquer patrimônio dele. Nós não vendemos, é ilegal vender jogador para particular ou terceiro. Dar como garantia é outra coisa. Só que nesse caso não é a CBF que define a ilegalidade, e sim a legislação brasileira, pois o Código Civil estipula que não existe contrato entre duas partes quando impossível, ilegível ou indeterminável. E a Lei Pelé sustenta no artigo 29 que somente após os 16 anos de idade é que pode ter esse contrato com o time. Então o Estevão Willian, o Messinho, não poderia ter esse contrato, e muito menos poderia ser vendido ou dado como garantia a alguma pessoa, a algum time. Então o Cruzeiro tentou até explicar essa situação do Messinho, do Estevão Willian, mas ficou um pouco mal explicada essa situação. É algo que ainda tem que analisar concretamente, porque, como a gente disse, não é algo da CBF e sim da legislação brasileira. Então isso com certeza vai dar muita confusão ainda, mas a gente espera que não aconteça nada de ruim com o Cruzeiro. A gente sempre deixa isso claro, que a gente torce para o Cruzeiro Esporte Clube. Esses erros vão acontecer tanto no Cruzeiro como em qualquer outro time. Não é à toa que tem vários times brasileiros aí em situações ruins, né? Times grandes que estão em situações ruins. Vasco da Gama, Botafogo, vem anos aí sofrendo com dívidas criadas pelos dirigentes que dirigiram muito mal os seus times. Então a gente tem um exemplo também do Internacional, que recentemente foi rebaixado para a Série B pela primeira vez na história por conta de uma péssima direção. Então a gente espera que coisas desse tipo não aconteçam com o Cruzeiro, e a gente sempre fica na torcida pelo Cruzeiro Esporte Clube, que a gente torce para o time, não torcemos para dirigente, partidos, porque isso aí acaba se tornando política, como é a política do nosso país normalmente. E agora, saindo desse assunto do Messinho, a gente vai falar sobre o Conselho Fiscal do Cruzeiro, porque dois integrantes do Conselho Fiscal que eram suplentes e assumiram por conta da saída dos outros, que é o Walter Batista e o Daniel Faria, eles renunciaram ao cargo hoje, na terça-feira. Então o Zezé Perrella, que é o presidente do Conselho Federativo do Cruzeiro, ele vai emitir uma nota amanhã, e possivelmente ele deve falar também do pleito para eleger um novo Conselho Fiscal. Então a gente fica no aguardo disso, porque em um momento conturbado que o time está passando, todo mundo saiu e a gente aí tá com o Conselho Fiscal sem ninguém, porque o suplente que assumiu também largaram o cargo. Então a gente fica na expectativa para essa nota que vai ser divulgada pelo Zezé Perrella amanhã, ele que é o presidente do Conselho Federativo, e ele também deve informar aí sobre essas novas eleições que devem acontecer já nos próximos dias. Então muita coisa acontecendo nos bastidores do Cruzeiro. O campo também não tá legal, a gente sabe que o time não tá rendendo. Aconteceu muita coisa no domingo depois do jogo, por isso que a gente não trouxe pós-jogo, porque o Fantástico já divulgou logo que teria essa matéria. Então, para não causar polêmica nenhuma, a gente esperou um pouco para trazer as informações um pouco mais concretas para vocês hoje, na terça-feira. A gente também estava estudando, a gente não tem nenhuma informação a mais do que foi divulgado pela imprensa e foi divulgado na coletiva do Cruzeiro.
Então a gente esperando, e certamente amanhã na quarta-feira ou talvez na quinta-feira a gente traz um outro vídeo fazendo aí, mantendo vocês atualizados sobre isso e trazendo as principais notícias que vêm surgindo aí, as novidades em relação a essa bagunça que vem acontecendo no Cruzeiro. A gente espera que tudo fique bem com o Cruzeiro e que, se tem alguém errado na história, que seja punido e pague por conta disso e que não saia deixando dívidas para o clube. Então esse foi o nosso vídeo aqui, tentando falar um pouquinho dessa situação que é um pouco complicada até de falar, porque não tem nada concreto ainda, então a gente não pode afirmar nada aqui. Esperamos que você tenha entendido. A gente trouxe o vídeo um pouco para trazer essa notícia para quem não tem tanto tempo de ler as notícias que estão sendo vinculadas e nem assistir um jornal de várias emissoras aí que tem duração de 1 hora. Então um vídeo um pouco mais curto, destacando os principais acontecimentos dessa segunda e dessa terça-feira. E amanhã, com essa nota divulgada pelo Zezé Perrella, certamente a gente já vai conseguir trazer mais notícias para vocês. Produzimos outros vídeos, como a gente falou aqui nesse vídeo de hoje. Então esse foi o nosso vídeo. Se inscreva no canal, deixa o gostei, participa nos comentários também, interagindo e dizendo o que você está achando disso tudo, a sua opinião. Pode se expressar que a gente responde aí a maioria que a gente conseguir. Então participa com a gente, siga a gente nas redes sociais e até a próxima.